Na aula de hoje a gente vai ver intervalos de classe e tabelas de frequência com intervalos de classe, né? E aí de tarde é que a gente vai fazer a revisão, né? A revisão de tarde, no horário do SPAES, a revisão é comigo, tá? Basicamente assim, vai ser show de bola. Tô organizando aí pra gente dar uma boa revisada, tá bom? Vamos lá. Intervalos de classe. Ó, onde é que está o intervalo de classe no livro? Na página 136 e 137. Atividade recomendada para quem vai se preparar aí para a Global, 138 e 139, tá bom, meu povo? Vocês se apliquem nessas questões, certo? Não precisa me entregar nada disso, nada, não tô pedindo, só pra vocês poderem... Ah, professor, mas me dê assim, atividades, questões desse tipo pra poder fazer? Pronto, tá aí, né? Estou já enviando pra vocês. Nesse momento são 10 horas e 14 minutos do dia de hoje, que é o dia 18, né? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, começa com intervalos de classe, nossa, começa maiúsculosão. Começa com intervalos de classe falando da situação problema do livro, né? Vamos ler aqui. O excesso de triglicérides, um tipo de gordura, pode ser um forte indicador de possíveis doenças cardíacas. Embora não haja consenso sobre a partir de que nível de triglicérides as pessoas devem receber maior cuidado, aliás, as pessoas devam receber maior cuidado médico. É certo que acima, olha bem essa informação, é certo que acima de 150 miligramas por miligramas por decilitro de sangue é recomendável a realização de tratamento. Vocês já fizeram os exames de vocês, triglicérides? Deixa vocês passarem dos 20 anos para vocês verem. Tipo eu, fiz 21, um dia desse já tenho que fazer. Bom, a seguir estão apresentadas as medições, uma moto passou, as medições de triglicérides em miligramas por decilitro de sangue de 60 pessoas que realizaram o exame em um laboratório. Tá aqui, ó. São 60 quadradinhos, tá? Nesses 60 quadradinhos, cada um quadradinho representa uma pessoa e a medição encontrada. Muita coisa, né? 60 informações aqui. Bom, vamos para intervalo de classe para definir. Às vezes, em uma pesquisa ela pode verificar uma variável para uma variável inúmeras respostas. Primeiro, vamos lembrar o que é variável. Variável é uma pergunta, né? Já meio que estamos revisando aqui. Variável é uma pergunta. A pergunta é nível de triglicérides em miligramas por decilitro. Tá aqui. Essa é a variável. Aí tem inúmeras respostas. E tem realmente inúmeras respostas. O que afeta na criação de uma tabela de distribuição de frequências. Pois a tabela passa a ter informações por vezes excessivas. Realmente, quando a gente vai fazer uma tabela de distribuição de frequência, aliás, quando a gente vai fazer uma tabela, a ideia é fazer um resumo estatístico para apresentar ali pra gente. A tabela faz esse trabalho. Mais um pouquinho de ponto de revisão aqui para vocês. Só que na situação, a gente vê que se eu for fazer uma tabela, vai ter que ser, por exemplo, uma linha. Vai ser para 70, uma linha para 76, uma linha para 82 e assim vai. Ó, olha aqui. Tem alguns casos que se repetem aqui. Tem, ó, aqui, ó, 162, 162, 162 também, né? Aqui 146, 146, mas são poucos. Bom, na situação, para evitar criar uma tabela de distribuição de frequência com tantas linhas, porque vai ser muitas linhas, a gente utiliza o procedimento chamado de intervalos de classe. E o que é intervalo de classe? A definição é bem simples, né? Esse procedimento de intervalo de classe, ele agrupa os valores de tal forma a resumir uma tabela de distribuição de frequências. Ao invés de ter uma tabela com todos os valores em cada linha, eu vou ter apenas alguns grupos. E aí, nesses grupos, vão se concentrar, por exemplo... eu posso, por exemplo, aqui fazer primeiro esse grupo,
depois esse, depois esse, depois esse. Ainda assim tem muitos grupos. São 10 grupos aqui, né? Muitos grupos. Aí, como é que eu vou fazer isso, professor? Você vai ter que encontrar, vai ter que seguir alguns passos. E eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Para tanto, né, deve-se seguir alguns passos para a sua efetiva utilização. Porque assim, 10 grupos não faz nenhum sentido. Tem que ter uma regra, tem que ter uma norma específica para poder você fazer e a sua pesquisa ela não perder a confiança, tá? Estatística tem muito, é como se fosse um vírus. Ela anda no limiar, o vírus anda no limiar da vida. Ele nem é vivo e ele nem é morto. A estatística é do mesmo jeito, ela anda numa linha. Ela anda numa linha onde se ela for certa demais, ela tá errada. Aliás, se ela for certa demais, muito para um lado, não certa ou errado. Se ela for muito para um lado, ela perde a confiança. Se ela for muito para o outro, ela também perde a confiança. Ela tem que ser firme no limiar, que nem o vírus. Olha aqui uma tabela de distribuição de frequências da situação. Olha aqui, ó, 70, 1, né? Aí você tem a frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. Olha isso daqui, minha gente. Olha isso aqui. Olha que coisa horrível. E continua, não tem nem como ver o restante. Lá embaixo aparece o total. Não coube aqui. Eu tentei dar uma resumida assim, reduzir, bem reduzido para caber, mas não coube, gente. É muita coisa, muita informação. Mas aí a gente vai fazer o intervalo de classe dessa situação e vai conseguir fazer uma tabela bem menor. Olha, gente, sabe quantas linhas deu aqui? Deu 50 deixa eu ver. 1, 2, 3. Deu 57 linhas. Perdão. 57 linhas não. Deu 53 linhas. Uma tabela com 53 linhas, a pessoa olha, vê, recebe o relatório, aí vai lá, né? A primeira coisa que a pessoa faz no relatório não é olhar o texto que você escreveu. Ela vai olhar primeiro a tabela, para depois voltar para o texto, para poder ir fazendo as ligações. Quando ela olha para a tabela, que ela vê aquela tabela enorme, tipo essa, ela diz, não, pode levar, quero nem ver, perder meu tempo, que de acha isso, né? E aí a gente vai aprender a resumir essas tabelas. Bom, há diversas maneiras de definir o número de intervalos de classe, que são os agrupamentos, a quantidade de grupos que irão compor uma tabela de frequência. Porém, o mais importante é observar que, de maneira geral, uma grande quantidade de intervalos de classe tende a prejudicar o resumo das informações. Em contrapartida, uma quantidade muito pequena pode interferir na qualidade das informações. Vocês estão conseguindo entender aqui, ó, essa parte, ó? Eu vou fazer a divisão em grupos, vou fazer os grupos, os intervalos de classe. Só que eu não posso, olha bem, nem fazer muitos grupos e nem fazer poucos grupos. Porque se eu fizer muito, prejudica o meu resumo, e se eu fizer pouco, prejudica na qualidade das informações. Porque aí algumas informações vão estar embutidas. É como se eu estivesse maquiando as minhas informações. E sobre maquiagem de informações, a gente está cheio delas hoje em dia acontecendo no Brasil, né? Obviamente, todo mundo está vendo essas situações que estão acontecendo, né? Por exemplo, o caso do governo não querer divulgar os casos, os dados, todos os dados como eram para ser divulgados, e agora já voltou, graças a Deus, mas de não querer fazer isso é um meio de maquiar os dados. E nessa questão perde-se confiança, tanto é que muita gente criticou, né? E aí acabaram tendo que voltar atrás. Só que agora há aquela desconfiança, né? Será que são realmente os dados? Será? Aí fica essa dúvida. Pois bem, então vamos lá para os procedimentos do intervalo de classe. O primeiro passo é calcular a diferença entre o maior e o menor valor, obtendo assim o que a gente chama de amplitude total. Na situação, o que? Diferença entre o maior e o menor valor obtido. Lá na nossa situação, a gente teve como maior valor, deixa eu voltar bem aqui,
Vou botar bem aqui para a gente poder observar. O maior valor, o maior valor foi 318, né? E o menor valor foi o 70, certo? Então, o que a gente faz? A gente volta para cá e diz a seguinte coisa. Bom, então eu vou pegar 318 e como a diferença é menos 70. 318 menos 70 dá 248, é simples. Você tem que fazer os passos, gente, seguir esses passos. Se você não seguir, você não consegue fazer um intervalo de classe confiável. Pronto, esse 248 aqui é a minha amplitude total, certo? Até circular, para ficar guardado aqui para vocês. Bom, esse é o primeiro passo, simples, é só uma subtração entre o maior e o menor valor, certo? Faz essa subtração, você encontra a amplitude total. Vamos para o segundo passo, ok? Posso ir para o segundo passo? Posso? Posso para o segundo passo, né? Tô indo. Posso, beleza. Ó, no segundo passo, a gente deve arredondar, olha bem, se necessário, vou até riscar isso aqui, ó. Isso aqui é um destaque. Se necessário, eu devo arredondar, mas é se necessário essa amplitude. Aí, essa amplitude sempre vai ser arredondada para mais, nunca é para menos, gente. Porque se você fizer um arredondamento para menos, você perde, você pode deixar algum dado de fora, tá entendendo? Então, é melhor que você aumente para mais. E como é que eu vou aumentar esse para mais? Esse sempre para mais, se necessário for. Sempre escolhendo um valor que torne a divisão em grupos iguais. Por exemplo, 248 não tem um múltiplo assim específico para 248, certo? A gente tem que encontrar um múltiplo adequado que todos os grupos tenham a mesma quantidade de dados, né? Porque lembra que na situação são 60, né? São 60 informações. Eu tenho que pegar essas 60 informações e dividir em grupos. Mas quantos grupos eu vou ter que ter para poder dividir esses 60 por ele? É aí que entra, você pode usar métodos de MDC, se vocês quiserem. Inclusive, MDC vai estar na aula do aulão de hoje, de 6 às 7, né? No aulão de matemática comigo. E aí vocês vão ver, certo? Mas aqui o que acontece? A gente vai arredondar. 248, ele pede que se arredonde sempre para mais. E esse arredondamento, ele deve ser para um múltiplo, né? Um múltiplo. Então, peraí, 248, eu vou arredondar ele, que é a amplitude total, ele vai passar a ser 250. Eu vou arredondar para 250. Essa passa a ser, então, a minha nova amplitude total. Tá aqui, certo? Por que eu botei 250, professor? Porque 250, ó, pode ser dividido por 1. Mas um grupo só não adianta de nada. É muito pouco, né? A qualidade das nossas informações vão ser baixas. Posso dividir por 5. E posso também dividir por 10, por 25. Mas por 25 é muito, né? Por 10 também é um pouquinho exagerado. Eu posso dividir, então, por 5. Aí é nessas horas em que você vai tentar encontrar qual é o bom senso que você vai ter para poder dividir os intervalos de classe, os grupos. Que esse agora é o nosso terceiro passo, certo? Segundo passo, arredondar a amplitude total para um múltiplo além, mais para cima, né? No caso, eu arredondei para 250. Por exemplo, eu tenho um total de dados, uma amplitude que deu 46. Eu tenho a opção de botar 48 ou botar 49, né? Porque 48 eu posso botar tipo 6 grupos de 8. Ou no 49 eu só tenho condições de botar 7 grupos de 7, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então é melhor 48. Por exemplo, você encontrou a sua amplitude deu hipótese, tua amplitude deu 120. 120. Eu posso deixar 120, porque 120 eu posso, por exemplo, dividir em múltiplos em 6 grupos. Aí ficam 20 dados por grupo. Você vai encontrar o bom senso que você vai fazer, vai ser na hora que você estiver trabalhando com a questão. Não tem uma quantidade X de grupos. E é justamente o terceiro passo. Olha,
Definir a quantidade de intervalos e a amplitude desses intervalos. Primeiro, quando você define a quantidade de intervalos, você já consegue definir automaticamente a amplitude. Eu tinha uma amplitude total de 250. E aí eu posso dividir em grupos, em um grupo de 250, em um grupo em 5 grupos de 25, né? Posso dividir em 10 grupos de 25 e aí vai. Aí o bom senso é que vai falar, não sou eu, não é o livro que vai determinar, não é a matemática que vai determinar, é o seu bom senso. Como é que você quer que seja visualizado a sua pesquisa? Ela vai ter mais qualidade ou menos qualidade, é você que vai dizer, tá? Aqui para essa, eu vou usar a amplitude, eu vou descobrir a amplitude desses intervalos, eu vou usar a quantidade de grupos, eu só vou usar 5 grupos. Certo? Então, a minha amplitude dos intervalos, não a total é 250. A dos grupos, é só eu pegar, dos cinco intervalos, é só eu pegar esses 250 e dividir por 5 intervalos. Então, ó, 250 dividido por 5 intervalos, eu vou encontrar 50. Certo? 25, tá louco quando eu falei isso. 50, certo? Então, 50 é a amplitude dos intervalos. O que que isso me garante? Garante o que eu vou fazer na próxima página, tá bom? Vou virar aqui. Bom, tá aqui. Os intervalos, vamos identificar. O menor valor da nossa situação era 70, né? Então, a gente começa do 70. Aí, como a amplitude do intervalo é 50, que eu calculei no passo 3 anterior, bem aqui, ó. Eu calculei, a amplitude do intervalo deu 50. Como eu sei disso, vamos lá. O menor valor é 70. Então, agora, eu aplico a amplitude aqui. Do 70 mais 50 vai até o 120. Ou seja, 70, 120. Aí, bora lá. Do outro. O outro intervalo começa do 120 e vai até o 170. Ó. Tudo isso aqui está sendo somado mais 50. O próximo, do 170 até o 220, mais um do 220 até o 270 e tem mais um do 270 até o 320. Vou voltar lá na situação para a gente ver, só para vocês entenderem. Qual é o valor mínimo? 70. Qual é o valor máximo? 318. Professor, passou do 318, não tem problema. A gente fez isso justamente para que esse valor 318 ele entrasse, certo? E lembrando, deixa eu botar bem aqui também, que a amplitude é o total de dados, né? E você deve estar pensando assim, mas professor, mas bem aqui passou dos 250. Não, mas 250 dados. Vamos contar aqui, ó. Daqui para cá são 50. 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Mais 50, 250. As amplitudes, a amplitude total está dividida nesses grupos. Só que agora a gente ainda vai identificar ainda mais umas coisinhas. Por exemplo, ó, nesse primeiro grupo, bem aqui, gente, nesse primeiro intervalo, ele vai do 70 até o 120. Certo? Ele vai do 70 até o 120. Aí, esse sinalzinho aqui é um T deitado mesmo, viu? Que a gente chama. A gente chama de T deitado. Aí, a base do T, né? Essa parte aqui do T, a cabeça do T, ele compreende a dizer que o 70 faz parte do intervalo. Ou seja, o 70 entra nesse conjunto, nesse grupo. E aqui tá aberto, ó, não tem nenhuma informação. Significa que o 120 ele não entra. Por que isso? Porque o 120 ele vai entrar bem aqui, ó. Bem aqui ele entra. Aí aqui, o 120 ele não entrou nessa parte. Mas bem aqui ele entra. Certo? Aí esse novo intervalo ele vai do 120 até o 170. Mas não conta o 170. Por quê? Porque o 170 ele vai entrar bem aqui, ó. 170 entra e vai até o 220. Aí, como não entra o 220 vai entrar aqui, ele só vai realmente até o 219. São valores discretos, são valores inteiros, né?
variável quantitativa discreta. E por fim, a gente vai fazendo isso para todos, até que chega aqui. Quando acontece de o último dado, por exemplo, imagina que você não arredondou, certo? Se você não fez o arredondamento, significa que o último dado, ele vai ser realmente o último do meu grupo. Então, você deve fazer isso aqui, ó. Você deve fechar do outro lado também, só nesse caso. Só se você não fizer o arredondamento. Por que começou em 70 mesmo? Deu para entender, né, Kilvia? Porque começou em 70, né? Porque 70 é o meu primeiro dado. Pois tá certo. Deixa eu só apagar isso aqui, porque não fecha no 320, porque o 320 ele não vai ser utilizado nessa nossa situação. Não tem dado 320, só vai até o 318. Beleza. Identifiquei os intervalos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, são 5 intervalos. Agora eu vou pro quinto passo, que aqui tá 4, mas é quinto, tá? É 5. Construímos a tabela de frequência. Aí vamos lá fazer uma tabela de frequência. Olha aí que linda. Bem menor, certo? Bem aqui, a gente vai montar. A gente vai botar aqui os níveis. Os níveis de triglicérides por miligrama em miligramas por decilitro de sangue, né? Nessa situação. A gente começa botando os intervalos, ó. O primeiro, 70 a 120. O segundo, de 120 a 70. O terceiro, o quarto. E eu venho aqui e coloco o meu quinto intervalo. Depois disso aí vem o quê? Total. Vamos lá. Esse Fzinho aqui, ele representa a frequência absoluta. A frequência absoluta é a contagem. A contagem de casos que tem, certo? Aí, a gente vai voltar lá pro slide, eu acho, né? Vai voltar lá pro slide da situação. É de 70 até 120, mas não conta o 120, certo? Se tiver. Então, vamos lá, ó. No primeiro intervalo, vai ter... Vou até pegar aqui a caneta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 122 passou do 120. Entra? Não entra, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui, o nosso primeiro intervalo só vai ter frequência 6. Vamos lá para o segundo. O segundo, a gente tem que é do 120 até o 170. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eita, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 174. Passou, né? Não pode. Então, tem quantos? 18. Contaram comigo, né? 18. Vamos voltar pra cá? Vamos ver se tem 18 mesmo. 18. Pronto, essa é a frequência absoluta. 18. Agora, vamos lá. De 170 a 220. De 170 a 220. Vamos lá pra nossa situação novamente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 220. O 220 entra no intervalo. Lá tá dizendo que o 220 não entra, ó. Bem aqui, ó. Não é fechado pro 220. Então, o 220 não entra. Então, a gente não pode considerar ele. Então, só tem 9. Só tem 9, não tem 10. 9. O 220, ele vai entrar aqui, ó, nesse próximo intervalo. Aí, a gente começa do 220 até o 270. Vamos lá pra lá, pra gente poder fechar isso aqui. 220, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. E logo, o restante, né, que aqui a gente tem 15 pro restante, né? Mas vamos lá, aqui. Aqui vai ter 12. E por final, vai sobrar o restante, os 15 finais. Aí, essa aqui é a minha frequência absoluta, que a gente já viu na aula passada, mas a gente já tá revisando isso aqui. Frequência absoluta é a contagem de respostas a um determinado item. No caso aqui, o meu item é um intervalo de classe agora, por isso que ficou diferente. No total, aqui a gente tem 60 respostas, tá bom?
Aí a frequência relativa, o que é a frequência relativa? É a quantidade em um determinado dado dividido pelo total. Por exemplo, aqui eu tenho 6 e eu tenho que dividir por 60. 6 dividido por 60 dá 1 sobre 6. Que na porcentagem, 1 sobre 6 dá 10%, certo? É 10% do total. 1/6 do total, aliás, 1/6 do total de 60 é 10%. Você pode fazer depois aí a conta, tá bom? 18% é o dobro de 6, né? Então, 18 é o dobro de 6. Então, aqui, proporcionalmente, 18 também vai ser o dobro. Vai ser... Tá, aliás, eu não entendi essa outra parte, repete. Qual parte? Essa da outra que tá falando da frequência, do 10. Aqui, que deu 10, né? Tá bom. Aham. Certo. Bom, prestem atenção. A frequência relativa, a gente viu na aula anterior, que ela é... para eu encontrar ela, eu tenho que pegar o dado que eu quero. Por exemplo, o dado aqui é 6. Então, eu pego 6. E aí, eu divido pelo total. O total é quanto? Tá bem aqui embaixo, ó, 60, certo? Quando eu faço essa divisão, né, 6 por 60, eu vou encontrar, obviamente, uma porcentagem, 1/6. Deixa eu ver só isso aqui, deixa eu ver se tá ok mesmo. Mas 6%, ó, 6 de um total de 60 é 10%. Você pode fazer a conta, é só uma divisão. Então, aqui é 6 de 60, aqui vai ser 18 de 60 e assim sucessivamente, viu, Ismael? Você vai fazendo um por um. Tá certo, obrigado. Então, aqui, ó, 6 de 60 dá 10%. 18 de 60, não sei por que 18 de 60 aqui nas... Thales, Oi, gata. é o triplo de 6, você falou o dobro. Ah, eu falei o dobro. Ah, obrigado. Eu já tava pensando que eu tava louca aqui das ideias, né? Então, aqui, ó, deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Aqui é o triplo de 6, então vai ser o triplo de 10%, é 30. Aqui, ó, 9 de um total de 60, só eu pegar 9 e dividir por 60, que vai dar 15%. Você vai fazer aí as contas, vai dar 0,15 quando você fizer a conta. Aí 0,15 em porcentagem, ó, aqui eu tô pedindo tudo em porcentagem, então dá 15%. Eu não tô colocando o símbolozinho de porcentagem, porque bem aqui em cima eu já coloquei, tá bom, minha gente? Se não tiver, aí você pode colocar. 12 de 60 é 20%. 15 de 60 é 25%. E quando você soma, ó, 10 mais 30 mais 15 mais 20 mais 25, tem que dar 100%, tá bom? A frequência acumulada, ela é o quê? Ela é a soma olha, preste atenção. Isso é mais uma coisa que a gente viu na aula anterior. Até esse ponto aqui, até esse intervalo aqui, a gente tem quantas respostas observadas? Somente 6. Aí eu venho aqui e coloco aqui 6. Agora, até esse outro intervalo, até 170 miligramas. Quantas pessoas observadas a gente tem? Aí aqui a gente tem 6 mais 18. 6 mais 18 dá quanto? Dá 24. Opa, mostrei o spoiler da próxima. Aí a gente vai seguindo, ó. Soma todas essas 3 e repete aqui, né? Dá 33. Depois, a gente pega esses 33, a gente também pode fazer assim, ó. 33 mais 12, 45. 45 mais 15, 60. No final das contas, esse valor, ele vai sempre dar igual a esse valor. O último valor observado, eles vão ter que ser iguais. E aqui embaixo, a gente lembra, a gente coloca um hífen, a gente não coloca um zero, porque não pode colocar um zero na tabela, porque senão ali é um valor, tá bom? Se eu for tirar a média, eu vou acabar contando aquele zero. Se eu botar um tracinho, não. Pode experimentar vocês fazerem isso no Excel, vocês vão perceber isso, viu? Bom, e a frequência acumulada relativa é só eu fazer os acúmulos
das porcentagens. Por exemplo, até aqui teve 10%. Daqui para cá teve 30%, então 40%. 40% mais 15, 55. 55 mais 20, 75. 75 mais 25, 100, 100%. E aí, novamente, a gente coloca essa nosso hífen. Deu para ficar mais ou menos claro como é que faz para construir uma tabela de distribuição de frequência com intervalo, né? Bom, gente, isso aqui vai estar tudo também disponível para vocês lá no YouTube e no Matemateca. Aí também vocês têm que assistir essa aula, vai estar aparecendo o cardzinho lá na hora, quando vocês estiverem reassistindo essa aula, vai estar aparecendo um cardzinho em cima, pedindo para vocês reassistirem a aula de 15 dias atrás, referente ao assunto de distribuição de frequências, vai ajudar muito vocês. E é isso, vamos agora seguir aqui. Aqui eu coloquei o histograma relacionado à frequência absoluta daquela situação, né? Aqui o gráfico, de acordo com o que o livro traz, ele trouxe 2 histogramas. Ele trouxe o histograma da frequência absoluta e da frequência relativa. Ou seja, aqui, nesse primeiro, ele se refere à contagem. Olha bem, ó, 6, 18, 9... 12, 15, tá bem aqui, ó, 6, 18, 9, 12, 15. E depois aqui ele mostra a tabela também em histograma das porcentagens, 10, 30, 15, 20 e 25. Olha lá, 10, 30, 15, 20 e 25. Não se faz do acumulado. O acumulado não é através do histograma que a gente utiliza. Sim, mas basicamente pode haver uma dúvida entre você usar uma tabela. Qual é o tipo de gráfico ideal para eu usar quando eu estou trabalhando com intervalos de classe, né? Porque assim, esse é um tipo de questão que pode eventualmente vir numa prova de Enem para vocês, certo? E aí, vocês têm que saber que é o histograma que a gente utiliza, né? Bom, vamos aqui para uma atividade, para a gente poder já ver como é que tá aqui a situação de vocês. A atividade do livro lá, né? A 35 e a 36. Na 35 ele pergunta assim, ó. Em relação aos 60 exames... Deixa eu botar aqui o laser. Em relação aos 60 exames de triglicérides apresentados anteriormente, responda, ou seja, lá da situação. Quantos pacientes apresentaram níveis de triglicérides iguais ou superiores a 70 miligramas e inferiores a 170, ou seja, tem que estar entre 70 e 170. Aí a gente vai voltar, a gente pode usar a tabela de frequência para observar isso. Entre 70 e 170. Ele quer isso aqui. Quantas pessoas tem? A gente pode olhar direto para a frequência acumulada, ó. 24. Ou eu poderia só somar esses dois, ó. 6 mais 18 também daria 24. Vamos voltar lá só para seguir aqui nas resoluções, ó. Na letra A dá 24. 24 pacientes, tá? A letra B ele pergunta quantos por cento dos pacientes apresentaram níveis de triglicérides iguais ou superiores a 220 miligramas por decilitro de sangue. Olha, igual ou superior, ou seja, acima, né? Aí a gente volta lá para a nossa tabela para responder. Quantos por cento? Aí é o acumulado daqui de cima, ó. Acima, igual ou superior. Então, é só esses dois aqui, ó. Não pode considerar aqui porque os 220 não entra aqui, só entra a partir daqui. Então, daqui pra cá. O acumulado dá quanto? 45. Ó. A gente soma só aqui mesmo. 45. Vamos olhar lá pra ver se eu tô certo, se eu tô me confundindo. Letra B, 45%. Pronto, tá certo. E para a letra C, ele pergunta assim, ó. Para quantos pacientes
pode-se recomendar a realização de tratamento médico. Vamos lembrar que o tratamento médico para esse problema de saúde, ele dizia bem aqui, ó, que era para aqueles que têm acima de 150 miligramas, né? Então, como é acima de 150 miligramas, eu não vou poder contar através da tabela de distribuição de frequência. Eu tenho que olhar aqui no meu conjunto de dados mesmo. No meu conjunto de dados, quem está acima de 150, ó, quem está acima de 150, então é daqui em diante. Então, é só eu pegar 60 e diminuir 12 mais 5, 17. 60 menos 17. Ó, 6 mais 6, 12. 12 mais 5, 17. Aí, daqui pra cá, continua. Então, são 60 menos 17. 60 menos 17, a gente vai encontrar que o resultado é 43 pacientes. Ou seja, 43 pacientes nessa pesquisa precisam buscar tratamento médico acerca de algum problema acarretado a partir do alto índice de triglicérides, tá bom? Tá dando pra entender, né? Deu, tá muito youtuber. Tá ótimo. Não sei nem se era pra mim, mas tudo bem. Gente, pacientes, beleza. Na 36 ele pede assim, ó. Observe as informações e responda. Essa questão eu achei linda. Que aqui, ó, ele dá a altura. Olha bem, uma tabela. Tem o título, lembrando, né? De tarde a gente vai ter isso aqui na revisão. Eu vou falar novamente. Acho que eu vou até colocar essa questão para que o enfermagem e contabilidade também vejam. Vocês já vão ter visto, mas aí vocês vão poder rever novamente, tá bom? A altura dos atletas que treinam basquete em uma equipe juvenil em março de 2016. Bom, aqui tem os intervalos de classe que já foram estabelecidos. Você não teve que fazer nada disso, certo? Ali é só um procedimento que eu expliquei. Mas vamos lá, aqui não tem apresenta o total. É preciso, professor, apresentar o total? Em tese é. Quando não apresenta também não tem problema, isso não tem nenhum problema. Porque acaba aparecendo bem aqui, ó, o total aqui e o total aqui, ó, nos acúmulos, né, como a gente disse. Bom, aí aqui a gente tem 4 atletas entre 1,70m e 1,80m, 7 entre 1,80m e 1,90m, 6 entre 1,92m, 2 entre 2m e 2,10m, e 1 entre 2,10m e 2,20m. Esse aí não sou eu tenho certeza. Esse aí, quem é o mais alto da sala? Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Acho que é o Adriano, né? O mais alto? Acho que é o mais alto, né? O Adriano. Beleza. Não, é a Giovana. Não, é o Adriano, brincando. Bom, vamos lá. Letra A. Quantos atletas treinam nessa equipe de basquete? Quantos atletas treinam nessa equipe de basquete? Bom, acabei sem querer falando aqui que aqui tem um acúmulo, né? Ó, o acúmulo representa o total. E aqui embaixo é o último total. Se eu somar isso aqui, também dá certo. Ó, 4 mais 7, 11. Mais 6, 17. Mais 2, 19. 19 mais 1, 20. Então, a letra A, a gente já sabe que é 20. Mas bem aqui tá aqui a resposta, ó. 20 atletas, tá bom? Na letra B, ele pede: em qual intervalo está concentrado o maior número de atletas dessa equipe? Quando você olha bem aqui, o intervalo onde tem o maior número de atletas, a gente olha pela frequência. Onde é que apareceu mais? Aqui. E o intervalo é esse aqui, ó, entre 1,80m e 1,90m, onde eu estou, né? Na faixa da minha altura. Na faixa da minha altura, que eu sou alto, né? Na letra C, ele pede assim: quantos atletas têm altura superior ou igual a 2 metros? Ou seja, 2 metros igual é a partir daqui. Lembra que essa basezinha, a cabecinha do T, diz que o 2 participa. Aqui o 2 também tá, professor, mas não tem a basezinha, então não conta, certo? 2 metros não entra aqui, só entra aqui. Então, a gente tem quantos? 2 mais 1, 3 atletas, tá bom? A letra D, que porcentagem dos atletas possui altura inferior a 1,90m? Inferior a 1,90m tem que ser
daqui pra cá não pode entrar aqui, porque pode ser que eu tenha alguém de 1,90 m, porque, ó, essa basezinha tá dizendo que 1,90 m entra. Então, tem que ser daqui pra baixo. Então, esses dois pra cima, na realidade, né? 1,90 até 1,70. Quantos? 7 mais 4 totalizam... Ixi, Maria. Peraí. É a porcentagem. Ah, é a porcentagem. Ai, que susto. Obrigada. A porcentagem aqui, ó. 35 mais 20 dá 55%. Também não ia nem ter condições de dar 55 atletas, né? Que ia dar 55 atletas onde? Né? A letra E, ele pergunta... Antes disso, não olhem pro livro aí de vocês, que eu sei que vocês têm um livro aí, alguns. Podemos afirmar que existem 2 atletas com 1,85 m de altura? Quem pode responder isso aí pra mim? Vai sair no YouTube, viu? Porque eu estou gravando a voz de vocês também hoje. E no @matemateca. Vocês já seguiram o @matemateca? Eu vou começar a botar uns resumos lá. Gente, olha, responderam no chat, não quiseram responder não. Me calei agora. Ai, foi. Bom, não é possível, como a Valquessa falou. Podemos afirmar que existem 2 atletas com 1,85 m de altura? Não, realmente não. Por quê, né? Porque, assim, 1,85 m de altura, ele tá aqui, ó, nessa faixa de intervalo aqui, né? Só que nessa informação, desse jeito que tá aqui, eu não sei dizer se tem realmente alguém com 1,85 m, porque pode ter alguém com 1 m, todos eles podem ter, aliás, aqui não, aqui, né, nesse daqui, porque, tipo assim, todos eles podem ter 1,80 m, todos os 7, mas ficou aqui, porque isso pode acontecer, e não tá errado, viu? Porque aí por exemplo, se eu quiser saber realmente se existem 2 atletas com 1,85 m, aí, a partir dessa tabela, eu vou lá no texto, lá no relatório, aí agora eu vou só naquele ponto que eu quero descobrir. Rapaz, tem 2 atletas com 1,85 m, deixa eu olhar isso aqui. Tem não, só vou conseguir olhar assim, entendeu? É assim que a pessoa que vai analisar os dados estatísticos, ela faz. Ela olha para a tabela e se ela tem alguma dúvida, ela vai lá no relatório, tá bom? E não tem por conta disso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Olha essa daqui. Gente, vamos revisar um pouquinho de medidas de dispersão lá da aula anterior. Mas aqui no caso não vai ser só medidas de dispersão, não. A gente vai falar também de média, moda e mediana. Porque a questão, ela tá pedindo para cada conjunto de valores, é a questão 26 do livro. Para cada conjunto de valores, calcule a média aritmética, a moda, a mediana, que essas 3 primeiras são MTC, medidas de tendência central, e aí depois o desvio médio, a variância e o desvio padrão, que são as medidas de dispersão. Rimou. Bom, vamos lá. Primeiro conjunto de dados que eu tenho aqui, eu só vou fazer a letra A, porque não dá tempo, viu, gente? Eu tentei, mas eu vi que não ia dar tempo, ainda bem que eu fiz certo. Bom, os dados são esses, ó, 62, 58, 72, 66, 53, 70, 51 e 64. Como eu tenho que calcular a mediana também aqui no meio, o que eu vou fazer? Na hora de calcular a média, eu já vou colocar em rol. Lembrem o que é rol, né? Colocar em rol significa reorganizar em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui, ó, para fazer a letra A, eu vou colocar o x barra, que é a minha média. Eu vou colocar esse x barra, eu vou colocar já ele todo para somar em rol, ou seja, numa ordem crescente. Eu vou começar então lá, 51 mais 53 mais 58, pode ir colocando, ó, na ordem, mais 62 mais 64 mais 66, 70 e finaliza com 72. A gente tem quantos elementos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, tá certo. Igual aqui, 8. Isso aqui eu divido tudo por 8. Por 2 não, por 8. É média aritmética que eu tô calculando primeiro. Então, o x barra vai ser 496. Vocês podem somar isso aqui tudinho, vai dar 496. Eu fiz, viu?
e divida por 8. 496 dividido por 8, você vai chegar no resultado que é 62. Esse valor aqui representa a média. Então, eu encontrei o primeiro valor, a média aritmética, tá bom? Aí, agora, a gente vai calcular a segunda parte, que é a moda. A moda é aquele termo que mais se repete, né? E aquele termo que mais se repete, vamos lá. O 51 só se repete uma vez, o 53 só uma, o 58 só uma, o 62 só uma, o 64 só uma, o 66, o 66 só uma, o 70 só uma e o 72 também só uma vez. Não tem nenhum que se repita mais de uma vez. Quando acontece isso, a gente diz que esse conjunto de dados ele não tem moda. Então, como ele não tem moda, a gente pode dizer que ele é um conjunto amodal, certo? Aquele conjunto que não tem nenhuma moda. Pronto, fiz a moda. Vamos para o terceiro, a mediana. Para calcular a mediana, aqui a mediana a gente chama de MD, mas não é MD, não vai pensar em MD, é aquela outra coisa que é MD também, que vocês não sabem, graças a Deus, então não vou aprofundar. MD. A mediana é eu pegar no caso, tem dois tipos, né? Se o conjunto de dados for par, eu pego os dois do meio e divido e tiro a média. Somo e tiro a média aritmética. Se o conjunto de dados for ímpar, eu só pego o termo central. Aqui, a gente já viu que a gente tem 8 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por conta disso aqui. Então, para isso, eu vou ter que pegar os dois termos centrais, que no caso aqui é o 62 e o 64. Porque, ó, para cá tem 3 e para cá vai ter 3 também. Então, eu pego esses dois, 62, e somo com 64. Aí, eu tiro a média deles dois. Aí, a mediana é a média deles dois. No caso, 126 por 2 dá 63, tá? Bom, o desvio médio. Como é que eu vou calcular o desvio médio? O desvio médio, vocês têm que lembrar que ele é a soma dos desvios, dos desvios absolutos dividido pela quantidade de absolutos. Então, dividido pela quantidade de desvios, né? Então, por exemplo, o que é um desvio absoluto? É eu pegar e botar em módulo. Então, eu pego 51 menos a média, que é 62, e boto em módulo. Pego o próximo. 53 menos a média, que é 62, e boto em módulo. O próximo, 58 menos 62, e coloco em módulo. E eu vou fazendo isso para todos, ó. 64 menos 50, 62 menos 62, 64 menos 62, 66 menos 62, 70 menos 72, 62, perdão, e 72 menos 62. Tá aqui. Tudo isso aqui, essas basezinhas vermelhas, são um módulo. Tá indicando que eu vou trabalhar, eu vou subtrair e depois eu vou usar só o valor sem o sinal. Tá bom, gente? Isso aqui divide pela quantidade de dados que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu divido por 8. Aí, bora lá, continuar. O desvio médio, então, vai ser, ó, 51 menos 62 dá 11 negativo. Só que como é módulo, eu só vou usar 11. Somado com 53 menos 62 dá 9 negativo. Só que eu só vou usar o positivo. Esqueça agora o sinal. 58 menos 62, 4. 62 menos 62 é o melhor de todos. Isso aqui dá 0. Então, nem vou colocar nada aqui. Vamos passar para o próximo. Mais 64 menos 62 é 2. 66 menos 62 é 4. 70 menos 62 é 8. E 72 menos 72 é 10. Dividido por quanto? Ah, professor, agora é por 7, porque aqui coisou. Não. Continua sendo dividido por 8. O 0 não entrou aqui, mas se eu quisesse eu poderia colocar mais 0. Mas eu não coloquei para não dar trabalho. Então, mesmo assim, continua sendo dividido por 8. 11 mais 9 dá 20. 20 mais 4, 24. 26, 27. 24. 24 mais 2, 26. 26 mais 4, 30. 30 mais 8, 38. 38 mais 10, 48. 48 dividido por 8 vai dar igual a 6. Esse aqui é o meu desvio médio. Vou ter o desvio médio.
A variância é para ver a regularidade, é um dos primeiros passos para poder ver a regularidade como é que se diz? De um conjunto de dados, certo? Como é que é a variância? É só eu pegar esses dados aqui do desvio médio, bizu, tá? Porque lá na aula passada eu usei de outro jeito, mas aqui fica mais prático ainda. Pega esses desvios já calculados e só eleva eles ao quadrado. 11 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Também poderia ter o 0 ao quadrado, mas eu não coloquei, tá? E divide isso pela quantidade de dados, que são 8. Aqui só tem 7, mas são 8. 11 ao quadrado é 121, 9 ao quadrado é 81, 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16 novamente, 8 ao quadrado é 64 e 10 ao quadrado é 100. Dividido por 8. Aí a gente vem e faz o quê? Soma tudo. 121 mais 81 mais 16 mais 4 mais 16 mais 64 mais 100 dá 402. Divide por 8. Quando você divide por 8, o resultado dá 50,25. Exatamente 50,25. Isso significa que esse valor é a minha variância. Não marquei bem aqui a variância. Deixa eu marcar bem aqui. A variância. E por fim, o desvio padrão, que é para ver o quão regular ele é. Esse valor aqui me dá regularidade, né? A variância me dá regularidade. O desvio padrão, ele diz se ele é muito... A qualidade da regulação dele, né? Quanto mais próximo de zero, mais qualidade ele é, esse conjunto de dados. Vamos lá. O desvio padrão vai ser raiz da variância. É bem simples, é só pegar aquele valor, 50,25, e botar dentro da raiz. E isso daqui vai ser igual não, vai ser aproximado, né? Porque 50,25 dividido, aliás, uma raiz, vai dar quebradinho, viu? Aproximadamente vai dar 7,09. Você pode fazer aí na calculadora aí, no seu celular. Ah, não pode, vocês estão usando o celular, desculpa. Enfim, tentem aí. Dá 7,09. Esse aqui é o meu desvio padrão. Por exemplo, se eu fosse avaliar esse desvio padrão sozinho, eu ia dizer assim, ele tá meio desreguladozinho, viu? Porque ele tá longe do zero. Ele tem que estar próximo do zero, né? Mas a melhor forma de fazer a avaliação é quando você observa dois conjuntos de dados. Aí é que você usa para avaliar a variância e o desvio padrão, tá bom? Quando eu quero só descobrir a variância, vem só assim. Determine a variância. Mas quando eu quero qual dos conjuntos, qual do jogador é o mais regular, aí eu tenho que usar a variância e só para ficar mais claro, eu comprovo com o desvio padrão, tá bom? E é isso, eu gostaria de agradecer e terminar com uma frasezinha. Vocês têm muito mais valor do que acreditam ter. Vocês são muito mais importantes do que imaginam. Vocês podem conquistar o mundo e tudo isso só depende unicamente de vocês, tá bom? Muito obrigado, viu, gente?